O novo modelo do subsídio social de mobilidade continua na ordem do dia a gerar revolta na Madeira e também nos Açores. Foi tema do programa Debate da Semana da TSF Madeira, com Miguel Sousa a considerar que os madeirenses são demasiado brandos. Defende mesmo um boicote madeirense às eleições presidenciais de domingo da próxima semana como forma de protesto. Nós somos brandos, não é só que estes sejam os centralistas, somos brandos para com todos aqueles que nos agridem e que gozam com esta coisa toda. Eu acho que isto é a prova de que o madeirense nunca vai conseguir se emancipar. O madeirense há de ser sempre um pau-mandato. Isto era tema para se fazer uma manifestação. Ainda por cima, reparem, estamos todos de acordo. Mas aqui é uma coisa fácil, ir ali ao Palácio São Lourenço, enquanto o representante diz que está a analisar. É que não percebo. Portanto, ir ali a fazer um bocado de barulho e se levantar a voz contra o Estado e as suas asneiradas e as suas prepotências, e, portanto, era o mínimo que se fazia. Eu, aliás, se nós vivêssemos numa terra de gente civilizada, gente capaz, que gostasse de si próprio, de domingo a 8, ninguém votava. Era boicote às eleições à presidência da República. Aquela gente não merece. E eles iam repetir as eleições presidenciais na Madeira como fazem naquelas juntas de freguesia, mas se calhar naqueles conselhos pelo país todo, quando há qualquer mínima discussão, quando há qualquer desavença com Lisboa, eles não votam. Não deixam ninguém votar. E, portanto, isto é a prova de que nós não queremos nada, não merecemos nada, não vamos ter nada, que é o pior. E vamos ser sempre esta coisa de uns incapazes que não sabem lutar sequer por aquilo a que têm direito. Por seu lado, Ricardo Vieira entende que as eleições presidenciais na região podem refletir a indignação reinante por causa das mudanças no subsídio. Considera mesmo que esta plataforma é um logro. Acho que vai ter, acho que as pessoas vão se calhar aproveitar o voto para dar esse recado. Eu estive a ler a portaria esmiuçadamente, não é? E não é só a questão das dívidas ao Estado, que não são ao Estado, são à região. Atenção, não é? O Estado parece que está a querer defender as receitas regionais, porque as receitas fiscais são nossas. A Segurança Social não é, mas as receitas fiscais são nossas. Há outras questões ali que eu acho complexas e de difícil execução. Que, segundo o que foi anunciado, o viajante ia só pagar aquele valor pelo qual o Estado fixou quanto é da nossa responsabilidade. Se nós lermos a portaria, não é isso que lá está. Só será assim se a companhia aérea aderir ao sistema da plataforma de forma a confirmar que o passageiro embarcou. Se a companhia aérea não aderir à plataforma, o passageiro tem que esperar pelo dia do embarque e tem que provar que embarcou para poder receber esse reembolso. Não vejo aqui que isto fosse um sistema operacional e prometido que ia resolver o problema todo. Na minha opinião, esta plataforma é um logro. Além de que, como é óbvio, o diário traz isso hoje, inequivocamente, há muitos subsídios que são dados sem que se peça o comprovativo de que a pessoa não é devedora ao Estado. Claro. Muitos. Eu acho isto, de facto, um escândalo. É evidente que pode haver várias reações, mas eu acho que a principal reação que há a fazer neste momento é propor na Assembleia da República uma alteração a isto. É bom que se faça isso rapidamente, lembrando que o Governo não tem maioria absoluta no Parlamento. É uma boa ocasião para não se conseguir alterar a questão. Miguel de Sousa aproveita para defender que, a ser alterada a lei, que venha já com todas as reivindicações contempladas. Mas se for para mandar uma lei, na minha opinião, era mandar uma lei já com todos os aspectos, desde o não adiantamento a tudo, ia tudo na mesma lei. Muito fazer bem, uma muito lei. bem. António Trindade não tem dúvidas que Marcos Mendes vai sentir na pele as consequências do novo subsídio, até porque decidiu andar de braço dado com Luís Montenegro. Este é um dossiê cheio de falhas. António Trindade fala mesmo num grande problema de justiça. Isto é um misto de sobranceria, é um misto de ignorância, é um misto de distração, é um modelo errado, é o apelo às burocracias e é um grande problema de justiça. Isto devia ter sido discutido há quanto tempo? Isto devia ser discutido quando foi tomada a decisão da alteração. Todos estes temas já foram suficientemente discutidos.
Bem, há um ministro das Finanças que vem dizer uma coisa e que é desdito e que sim não vai... Isso é generado também. Isto vem sobretudo revelar as incompetências e sobretudo a distração e a falta de cuidado no relacionamento com as regiões. Que evidentemente eu julgo que o candidato Marcos Mendes vai ser o sofredor, vai ser o grande sofredor deste tema, mas é uma sucessão de incompetências e, sobretudo, uma sucessão de soberancerias. Peguemos, inclusive, por exemplo, nos radares do aeroporto. Peguemos naquilo que tem sido eventualmente discutido e não tratado. Todos estes temas que são tratados e que envolvem o relacionamento de Estado ou de Estado gerido por um governo e as regiões são sempre efetivamente fracas, vêm desatempadas. Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade no debate da semana, que pode ser ouvido em formato podcast nas plataformas digitais. Henrique Gouveia e Melo juntou-se ao coro de dúvidas sobre as novas regras deste subsídio de mobilidade. Questionado sobre o bloqueio do apoio a quem tem dívidas ao fisco, o candidato à presidência da República admite que a medida pode ferir a Constituição. Nesta segunda-feira foi promulgado um diploma do Governo e que não parece que respeite a coesão territorial. Tem a ver com a população do arquipélago dos Açores e da Madeira, que não tem direito ao subsídio, que é o subsídio de viagem, se tiver dívidas quer ao fisco, quer à segurança social. O artigo 3 da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei e no território nacional, no resto do território nacional, não há nenhuma exclusão em termos de passes de transporte se as pessoas tiverem dívidas. O que está aqui em causa é a continuidade territorial, entender o território como um todo. Em tempos em que falamos de coesão social e territorial, julgo que foi o passo errado. E era isto que eu queria deixar registado. Parece inconstitucional. Foi desta forma que Gouveia Melo comentou a medida que tem gerado revolta na Madeira e nos Açores. O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República entregou ontem, em Lisboa, um pedido de apreciação parlamentar do decreto de lei que alterou o subsídio de mobilidade. Numa conferência de imprensa que juntou Eurico Brilhante Dias, Francisco César e Manuel Câmara, os socialistas consideram as novas regras um ataque à autonomia e desafiam todos os deputados eleitos pelas ilhas, independentemente da cor política, a juntarem-se a este protesto. O deputado eleito pela Madeira não poupa nas críticas e aponta a mira à redução do teto máximo de apoio para as viagens de um só sentido, que baixa de 400 para 200 euros. A redução de 50% a nível de plafond, que no passado não existia. Temos áreas sensíveis, população sensível, nomeadamente o cidadão que está doente e que precisa deslocar para o espaço do território continental para, enfim, ir ao encontro da resolução dos seus problemas de saúde, quando nas suas regiões não tem essa possibilidade e, naturalmente, sabe que tem que marcar uma viagem de vinda e não sabe quanto tempo é que poderá demorar a sua permanência aqui no espaço continental. Como também os estudantes, que também não podem marcar a ida e a vinda, porque há exames para fazer e há contingências muito específicas para os nossos estudantes que, ao sair das suas regiões, para o seu percurso académico. E, a partir daí, se repararmos bem, além desta inovação de obrigatoriedade em termos declarativos, quer para a Segurança Social como quer para a administração tributária, há também a situação que há tal redução do plafond dos 50%. Além das críticas à burocracia e à exigência de certidões de não dívida, o PS quer forçar uma votação que obrigue os outros partidos a tomarem uma posição. E Manuel Câmara lança o repto direto aos parlamentares do PSD, JPP e também do Chega, que foram eleitos pela Madeira. Está na hora dos deputados eleitos, independentemente da cor política, nas duas regiões, que se juntem, portanto, a esta iniciativa do Partido Socialista, que subscrevam esta iniciativa, porque só assim é que vamos demonstrar claramente que estamos ao lado daqueles que nos elegeram. Não vale a pena estarmos em plena campanha eleitoral a fazer campanhas e a defender valores como autonomia. Portanto, aquilo que, de facto, os madeirenses e os açorianos querem não só ouvir, mas também sentir.
E neste momento, o que eles estão nas duas regiões, o que sentem uma população defraudada com um governo de direita que nitidamente e sistematicamente a atacar as políticas do Partido Socialista, atacar o nosso trabalho que fizemos durante muitos anos, que criou condições para que o PSD e o CDS, como partido de direita, estejam a governar não só a nível nacional, o Governo da República, mas também, simultaneamente, estão a governar as nossas duas regiões autónomas. O PS defende que a solução ideal continua a ser o pagamento à cabeça apenas do valor estipulado para os residentes, 79 euros, ou 59 para estudantes. Já o PSD Madeira quer acabar com a regra que impede quem tem dívidas ao fisco de receber o subsídio de mobilidade. O Grupo Parlamentar apresentou ontem uma proposta de alteração à Assembleia da República para revogar as portarias recentes. Jaime Filipe Ramos classifica as novas regras do Governo da República como injustas e discriminatórias. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou hoje uma proposta de alteração à Assembleia da República para repor a justiça no subsídio social de mobilidade. Aquilo que fizeram recentemente com as novas portarias é injusto, é discriminatório. Os madeirenses não podem ser, e os açorianos, discriminados relativamente ao restante do território nacional. Por isso, queremos revogar as duas portarias que criaram essa injustiça, repor um direito, que é um direito social, à mobilidade, à continuidade territorial, aos cidadãos livremente circularem no território nacional e não estarem impedidos por uma situação fiscal. Estamos a falar de direitos que visam a área social, à mobilidade e não à fiscalidade. Por isso, nós aceitamos, queremos alterar, queremos repor a justiça e queremos que o Governo da República recue e volte a repor uma verdade que é os madeirenses têm direito e os açorianos a viajar livremente no território nacional. Para o deputado não se pode confundir questões fiscais com direitos sociais. O deputado do Juntos pelo Povo na Assembleia da República dirigiu uma carta aberta ao Primeiro-Ministro na qual manifesta a sua profunda indignação perante as recentes declarações do subsídio de mobilidade. Filipe Sousa considera que estas confirmam uma grave falhança de política do Estado português no cumprimento dos seus deveres constitucionais para com as regiões autónomas. Decorre este fim de semana o 23º Congresso Regional do Partido Socialista. Após o arranque esta manhã, no Centro de Congressos da Madeira, coube a Paulo Cafofo apresentar o relatório de atividades dos órgãos cessantes. Sai da liderança, mas não do combate. O antigo presidente do PS Madeira considera que divergências são legítimas, mas que não se podem aceitar sabotagens. Falo também com a propriedade de quem não encerra nenhum compromisso, nem encerra o futuro. Porque quando a luta pela Madeira, pelos madeirenses e pelo PS corre nas veias, camaradas, quando isso acontece, não há despedidas. Há novos começos e novos caminhos que se constroem com a mesma dedicação de sempre. Nunca pensei, e creio que ninguém aqui nesta sala alguma vez pensaria, que enfrentaríamos um calendário excepcional entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Vivemos o período mais frenético e instável da nossa história recente. Não existiram condições mínimas de estabilidade que qualquer liderança precisa para consolidar um projeto político. Fica claro que liderar não é apenas ocupar um lugar, mas aguentar o barco, manter o rumo, assumir responsabilidade e não largar o leme. Não posso deixar de dizer aqui, hoje, uma verdade que todos bem conhecemos. O fogo amigo mata. As divergências em qualquer partido são legítimas, sempre foram e terão de ser sempre legítimas num partido democrático como é o nosso. O que não se pode aceitar é sabotagem, alguns franco-atiradores de bastidores, algumas críticas cobardes de quem não dá cara, não se candidata, não assume riscos e, apesar disso, dispara todos os dias contra o partido. Assim, não é possível construir nada. Apenas se enfraquece o PS e fortalece aqueles que nos querem ver pequenos. Focando o atual contexto político, Paulo Cafofo lamentou o crescimento dos populismos. Considera que a estratégia do PS Madeira tem de assentar na coragem de dizer a verdade. Nós não vivemos nem de promessas fáceis, nem de slogans vazios como outros partidos. E, infelizmente, sabemos que o populismo, venha ele de onde vier, venha do PSD, venha do JPP ou venha do Chega, é mais ruidoso, é mais imediato e também temos que reconhecer, é muitas vezes mais sedutor.
À nossa direita, o populismo sempre foi uma prática instalada. Aliás, eu diria que o PSD Madeira é pioneiro no populismo. Mas, entretanto, e à nossa volta, surgiram outras forças que exploram o protesto, a desilusão e a raiva, mas não resolvem nada, nem constroem nada. Estamos perante o crescimento dos partidos populistas e a nossa resposta não pode ser nem o ruído, nem imitar esses partidos populistas. A estratégia do PS Madeira tem de assentar na coragem de dizer a verdade, na proximidade com as pessoas e na defesa intransigente da democracia e da autonomia. Temos de combater o populismo com políticas públicas que resolvam os problemas das pessoas, com justiça social, com transparência, com respeito pelas instituições. Congresso Regional do Partido Socialista da Madeira, que decorre este fim de semana no Centro de Congressos da Madeira. No desporto, o Marítimo visita o Desportivo de Chaves este domingo, em jogo da 17ª jornada da Segunda Liga. É o fecho da primeira volta do campeonato e os madeirenses querem segurar a liderança. Miguel Moita desvaloriza a paragem competitiva e espera um adversário ferido, mas perigoso. Depois de uma pausa na competição, também afasta qualquer cenário de quebra de ritmo. Não, isso não afeta nada na nossa dinâmica de trabalho. Tivemos um período sem treinos, mas que até serviu, na minha opinião, para os jogadores virem mais frescos, mentalmente mais fortes até, e posso dizer que estas 2 últimas semanas de trabalho têm sido fantásticas, se não das melhores das que eu apanhei até aqui. Por isso acho que é uma situação perfeitamente normal e que estamos preparados para o que aí vem. Pela frente, o líder terá um Desportivo de Chaves, uma equipa que, segundo o treinador, foi construída para subir de divisão, mas que atravessa uma fase de resultados menos conseguidos. Para Miguel Moita, é precisamente esse fator que torna o jogo perigoso. Sim, eu acredito que sim, que quando uma equipa tem resultados menos positivos, o que eles querem é dar a volta. E eu acredito que a jogar em casa, eles vão estar também com o seu público a apoiar e claro que nos vão dificultar a vida, mas nós estamos preparados para essas adversidades e para dar a nossa melhor resposta para trazer mais uma vitória. O Marítimo segue na frente da tabela e quer cimentar essa posição, contudo o técnico mantém os pés assentes na terra. Vencer em Chaves seria importante para fechar a primeira volta, mas não decide nada num campeonato que é tão competitivo. Eu acho que nós temos ainda mais um jogo, este jogo com Chaves, que finaliza a primeira volta. E eu sei perfeitamente que a Segunda Liga é um campeonato, é dos mais competitivos para mim, muitas vezes mais competitivo que a Primeira Liga. E por isso não é esta vitória que nos vai deixar ludibriados, digamos assim, por estar em primeiro lugar com mais vantagem. Primeiro é chegar ao jogo e ganhá-lo, mas depois vamos continuar sempre com a mesma atitude, com a mesma ambição, e com a mesma vontade de ganhar jogos. Desportivo de Chaves Marítimo, que se joga amanhã às 2 da tarde. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.